Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa playlist dedicada a fazer vídeos de correção de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito fácil, é rápido e é gratuito. Então aproveita essa oportunidade e participa também dessa iniciativa, como a Maria Vitória, que está no segundo ano de Carpina, Pernambuco, também participou. Então a Maria Vitória ela trouxe como tema para a gente discutir a questão da doação de sangue no Brasil. Vamos ver como é que ela escreveu e depois eu mostro para você os comentários que eu fiz sobre essa redação. De acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparado com um corpo biológico, sendo composta por partes interdependentes que se integram. No entanto, para que esse organismo seja harmônico e coeso, toda a sociedade deve contribuir. Entretanto, no que se refere à doação de sangue, no cenário brasileiro atual, a harmonia social está sendo interrompida, pois o individualismo e a falta de dever moral dificultam o surgimento de novos doadores de sangue. Em primeira análise, o individualismo é um fator importante para a persistência do problema. Na obra Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman defende que a sociedade atual é completamente influenciada pelo individualismo. Nesse sentido, a doação de sangue encontra-se completamente comprometida, pois o senso de solidariedade encontra-se ofuscado pelo individualismo, dificultando assim a resolução da questão. Além disso, outro ponto importante nessa temática é a falta de dever moral. Sobre essa lógica, o imperativo categórico de Kant preconiza que uma ação individual pode ser baseada em um direito, mas, ao mesmo tempo, essa ação pode não ser moral. Dessa forma, não querer doar sangue é um direito pessoal, no entanto, se torna algo imoral. Logo, algo tem que ser feito para amenizar o problema. Portanto, para amenizar gradativamente a questão, o Ministério da Saúde, com o apoio da esfera estadual, por meio de intensivas campanhas nos veículos de comunicação, além de projetos sociais, deve persuadir os cidadãos brasileiros sobre a importância da doação de sangue para que possam se tornar doadores ativos. Nesse sentido, ações como reproduzir depoimentos de pessoas que já precisaram de doação, acompanhadas de visitas periódicas de profissionais da saúde às residências, para a realização de check-up e, principalmente, a conscientização, colaboraram para a gradativa resolução do problema. Então esse foi o texto da Maria Vitória. Vamos ver então o que eu pontuei em relação à correção. De acordo com o sociólogo francês Émile Durkheim, a sociedade pode ser comparado com um corpo biológico. E aí logo de cara a gente tem um erro de concordância. A sociedade pode ser comparada com um corpo biológico, sendo composta, e aí você acerta a concordância, por partes interdependentes que se integram. Show de bola, contextualizou, trouxe um repertório sociocultural, maravilha. Vamos seguir. No entanto, para que esse organismo seja harmônico e coeso, vírgula, condição. Toda vez que você dá uma ideia de condição, dá uma explicação, faz um recorte temporal, e aí se você estudar as orações subordinadas e coordenadas, você certamente vai entender melhor essa relação de vírgula, quando você coloca vírgula, quando você não coloca, já fica uma dica aí para você. Então, vírgula, toda a sociedade inteira, então a gente teria que de novo aí fazer a concordância, toda a sociedade. E aí você colocou a crase, só que não tem. A crase ela existe, ou ela é exigida quando você tem uma combinação de fatores, como você tem um verbo transitivo indireto e você tem uma palavra, no caso sociedade, que é feminina, que estaria precedida de um artigo definido que concordaria com sociedade, no caso a sociedade, correto. Mas você não teria essa necessidade da preposição que se juntaria com esse artigo para dar a crase. Então, por essa razão, você não teria a crase. Toda a sociedade, sem crase, deve contribuir. Entretanto, e você segue perfeitamente no que se refere à doação de sangue, e você coloca a sua tese, que essa dificuldade ou a questão do obstáculo à doação de sangue no Brasil faz-se por conta do individualismo e da falta de dever moral. Então eu entendo que você aqui colocou, salvo esses problemas estruturais, uma introdução muito bem feita, funcional, você contextualizou de maneira correta, você apresentou a tese de uma maneira clara, eu entendi sobre o que você vai falar, então nesse aspecto arrasou. Agora,
Fica atento a essas questões relacionadas à competência número 1, que faz parte da estrutura. E se você está vendo esse vídeo vai inaugurar uma novidade do canal, que todos os vídeos de correção a partir desse, eu vou disponibilizar esse documento que você está vendo aqui no canal do Telegram. Então por lá toda semana a gente disponibiliza a programação dos vídeos do canal daquela semana, para você entender quais dos vídeos vão ser lançados, sobre quais temas nós vamos abordar, para você se programar e fazer parte também desse canal que está crescendo todos os dias. E além disso, com essa novidade de hoje, você também vai ter direito a esse documento com todos os comentários para você poder colecionar e aprender com todas essas pessoas que colaboraram com o canal a melhorar a sua redação também. Mas vamos seguir então para a nossa argumentação número 1. E aí você vai reparar que em relação ao primeiro parágrafo de argumentação, eu coloquei alguns números. E eu sempre coloco esses números para situar quais são as partes do argumento que devem ser cumpridas. Então você tem o número 1, que é o tópico frasal, a ideia central. Você tem o número 2, que traz o repertório externo. Você tem o número 3, que muitas vezes as pessoas não fazem e é um ponto muito interessante dentro da argumentação, que é você trazer a ligação entre o repertório externo e a realidade da discussão, ou seja, de que maneira aquilo que você está falando se relaciona com a ideia que você está defendendo. E o número 4 seria o fechamento do raciocínio, tanto apontando as consequências como também as conclusões daquele raciocínio. Então, você vê que você cumpriu o ponto 1, 2 e o ponto 4, só que o ponto 3, que trata da exemplificação, do lado prático da discussão, isso ficou a desejar. Então, assim, de uma maneira macro, né, o seu parágrafo deixou a desejar nesse aspecto. Agora vamos analisar parte por parte. Então o seu 01, que é o seu tópico frasal, eu só sublinhei que seria o individualismo, o fator que você já adiantou na tese, mandou bem, e eu não tenho muito mais o que falar sobre essa primeira frase. No ponto 2, eu achei que você poderia ter substituído esse completamente influenciada pelo individualismo, porque esse completamente, de certa maneira, é um advérbio de modo, ele não é muito desejado na hora da gente fazer essa explicação. Ele beira a informalidade, a ser coloquial. Então eu dei a sugestão de você tirar. Atual é influenciada pelo individualismo, né? A sociedade atual é influenciada pelo individualismo. Não tinha que você colocar completamente, que isso é de certa maneira, uma visão subjetiva sua, que se você não traz embasamento, fica solto e desnecessário. Então evite fazer esse tipo de coisa. Vamos para o 04. Nesse sentido, a doação de sangue encontra-se completamente, você repete o completamente. E aí uma outra coisa que eu queria pontuar, que eu acabei esquecendo de dizer na sua introdução, você vai ver que eu sublinhei sociólogo, sociedade, social, e aí depois, na sua tese, no finalzinho da introdução, individualismo, aí vem na primeira frase do argumento, individualismo, na terceira frase do argumento, individualismo, individualismo. Então fica muito cansativo a gente ficar toda hora lendo as mesmas palavras, que não necessariamente podem ser sempre iguais, né? Sociólogo, social, sociedade. Realmente o INEP ele fala que, dependendo do tema, existem algumas palavras que você entende, é compreensível que o candidato repita, sem que ele seja considerado uma repetição desnecessária de palavras. Mas nesse caso, você está extrapolando essa tolerância, vamos dizer assim, porque você falou individualismo 4 vezes num intervalo muito pequeno. Então, a gente poderia buscar alternativas a esses termos para que a leitura ficasse mais leve. Então, o completamente também segue essa mesma linha, além de dar repetição, ele também é informal. Então, 2 razões aí para você não usar. Nesse sentido, a doação de sangue é completamente comprometida, pois o senso de solidariedade encontra-se ofuscado pelo individualismo, mais uma vez. Enfim, eu achei que, assim, o seu argumento está bem construído. Você começa, você embasa, você conclui. Beleza. Eu só achei, como eu comecei falando, que faltou uma dimensão prática para a sua ideia, uma dimensão prática para a sua discussão, para fazer um link mais claro sobre como que o Zygmunt Bauman ele colabora para essa ideia que o individualismo é uma coisa importante dentro da doação de sangue. Então, me dá um exemplo prático de por que as pessoas não doam. Me traz um dado. O banco de sangue existe uma escassez, existe uma porcentagem, 1 a cada tantos, entende? Me traz um dado objetivo para justificar aquilo que você está dizendo. Mas do resto, eu achei que o seu parágrafo ficou bem bacana. Vamos seguir então para o segundo parágrafo de argumentação. Além disso, e de novo você vê os meus numerozinhos aí, você cometeu a mesma falha, né, nessa questão de você não ter feito um link muito claro entre o Kant
e a situação da doação de sangue na sua discussão. Fica um parágrafo em que, de certa maneira, fica muito genérico, teórico, e você não consegue estabelecer, tá bom, legal, ela trouxe o Kant, falou, explicou, agora, como é que isso se relaciona à doação de sangue? Entende? Eu acho que essa dimensão prática da discussão, essa ligação clara, que às vezes falta, e você é mais um que comete esse erro é muito comum, e assim, se você consertasse esse erro, a sua argumentação estaria impecável. Mas vamos analisar parte por parte. O 01 eu não tenho que colocar, que é o seu tópico frasal, você pontuou de uma maneira bem correta, falou essa questão do dever moral. Em relação ao imperativo categórico de Kant, você explica, de certa maneira, teve aí um errinho de vírgula, mas, ao mesmo tempo, essa ação você precisaria ter delimitado por vírgulas. E o número 4, que seria a conclusão, eu achei que você poderia ter sido um pouco mais específica. Sempre que você puder ser mais específico possível, seja, porque você não vai deixar aberta a possibilidade de alguém considerar a sua ideia, a sua abordagem vaga, a sua abordagem, a pessoa vai ler e sabe aquelas frases que são soltas, que simplesmente tem que preencher uma linha e a gente fala. Então, logo, algo tem que ser feito para amenizar o problema. Mas isso é óbvio que alguma coisa tem que ser feita para amenizar o problema. Se essa discussão não fosse relevante, a gente não estaria fazendo. Então, se ela é uma coisa que precisa ser resolvida, você dizer isso é redundante, é desnecessário, não acrescenta para a sua discussão. Seria muito mais interessante que você, ao invés de usar o espaço da sua redação para dizer essa frase, colocasse um exemplo, uma dimensão prática da discussão. De que maneira prática isso se torna algo imoral. Entende? De que maneira isso representa essa falta de dever moral, ela se manifesta no cotidiano. Qual é a ligação entre a falta de dever moral e a não doação de sangue? Então, você entende que existem algumas prioridades e essa frase não se encaixa dentro dessa lista de prioridades. Então, vamos agora para o seu último parágrafo, o de conclusão, para ver o que você fez. Então aqui você começa com a frase de retomada, portanto, para amenizar gradativamente a questão, e você segue aí muito bem, pontuando os 5 pontos do INEP, né, relacionados à proposta. Então, o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, quais os efeitos e um detalhamento sobre um desses pontos. Então você cobre exatamente... Opa, aí eu coloquei aí, errei aqui o número, né? O Ministério da Saúde, 2, quem vai fazer, com apoio da esfera estadual, com a viabilidade, por meio de intensivas campanhas nos veículos de comunicação, além de projetos sociais, deve fazer o quê? Deve persuadir os cidadãos brasileiros sobre a importância da doação de sangue. Com qual finalidade? Qual o efeito? Para que possam se tornar doadores ativos. Detalhamento, nesse sentido, as ações e você continua. Então, a sua conclusão está muito bem feita, eu não tenho que pontuar, parabéns. Então, vamos agora ver, competência por competência, as notas que eu te dei em relação a essa redação. Em relação à primeira competência da norma culta, eu te dei 120 pontos. Por quê? Você teve um erro de crase, você reincidiu em erros de concordância, você teve alguns problemas com vírgula, então por essas razões eu te dei 120 pontos. Na competência número 2, na estrutura dissertativa e argumentativa, eu achei que você explorou bem a estrutura que o Enem pede, mas por conta de algumas falhas assim, de repetição de ideias, de uma falha de algumas coerências, alguns aprofundamentos, eu te dei 160 porque eu não achei que você foi impecável nesse quesito. Então, em relação à competência 2 é isso. Em relação à competência 3, eu te dei 160 pontos porque eu achei que o seu argumento, dada a necessidade de você fazer um vínculo entre uma realidade prática, eu senti que não ficou tão claro, assim, o seu argumento estava muito bem encadeado, você respeitou 3 dos 4 pontos, assim, que deveriam existir minimamente para o seu argumento estar super completo. E aí, por essa razão, eu te dei 160 pontos, que eu achei que você deixou a desejar de fazer uma ligação clara. Eu terminava a argumentação e falava assim, tá, mas como é que isso se relaciona diretamente com a doação de sangue? Entendeu? Eu não consegui perceber uma relação tão transparente a ponto de você ganhar 200 pontos e por isso a sua nota. A competência número 4 eu também dei 160 pontos, porque apesar de você usar bem os conectivos, você usava abundantemente, de maneira correta, você tem
um erro de repetição de palavras que fica, o texto fica muito cansativo e não tem como te dar 200 pontos frente a você repetir individualismo 4 ou 5 vezes, completamente duas num espaço de uma linha, sociólogo, sociedade, no mesmo parágrafo. Então, por essas razões, 160 pontos. E, por último, a sua competência número 5, você ganhou 200 pontos, porque você respeitou os 5 pontos, e o INEP sempre vai analisar a sua proposta mais completa. Então, por você ter respeitado os 5 pontos, 200 para você. Somando todas essas notas, você tirou 800 pontos na sua redação, já é uma excelente nota, mas a gente consegue melhorar essa pontuação. Então, vamos ver o que eu separei para você fazer a partir de agora para melhorar essa pontuação. O plano de ação, então, ele fala sobre 3 pontos, assim, de maneira muito direta, você já tem um domínio muito grande da redação. Então, eu acho que em relação à norma culta, você tem que estudar a crase, e eu acrescentaria aqui, inclusive, a questão da concordância, que eu acho que é uma questão que se repetiu no seu parágrafo, no seu texto, né? E aí eu acho que se você melhorar, estudar essa questão de concordância, estudar a questão da crase, estudar a questão da vírgula, de certa maneira, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua pontuação nesse quesito e vai com certeza conseguir conquistar os 200 pontos na competição número 1. Além de você também evitar termos inadequados. Eu coloquei o completamente, né? A gente falou do completamente, que de certa maneira ele tira um pouco de força da sua proficiência em relação à linguagem dissertativa. Então, você pode fazer uma lista compilando, você assiste os outros vídeos desse canal, que em cada redação podem ter outros termos que você não pensou ou que você usa, mas que ninguém nunca falou para você, que certamente você vai se beneficiar de saber que existem outros termos que você tem que evitar. Então faz uma lista para você se policiar e não errar mais esses termos. Em relação a estruturas, recursos coesivos, se atentar para a repetição desnecessária de palavras, de termos. É muito cansativo você usar os mesmos termos, as mesmas palavras, sempre, sempre, sempre. Então, se você pode até na hora de construir o seu texto, deixa lá repetido, depois você volta ali e troca aquele termo, para se facilitar a fluidez da produção textual. Mas não esquece de você evitar ao máximo essa repetição, que vai melhorar muito a sua leitura e a correção, com certeza. E por último, a argumentação. Eu acho que aprofundar a discussão com a exemplificação sempre é uma coisa positiva, porque você sempre mostra para a pessoa que está corrigindo que aquilo que você está falando tem um viés dinâmico, tem um viés cotidiano, e eu acho que essa relação clara, ela mata qualquer objeção em relação à sua argumentação. Ela mostra que o que você está falando tem respaldo na realidade. Isso tem um peso muito grande. E por isso que eu coloquei esse último ponto, explorar o lado prático e a ligação entre teoria e frase-tema. Ou seja, se você faz isso, é inegável que a sua argumentação vai ter um peso muito grande. Então eu espero que você tenha gostado, Maria Vitória, e você que está me assistindo também tenha gostado dessa abordagem em relação a essa redação. Então se inscreve no canal para você continuar recebendo esse nível de comentário, você melhorar a sua redação, e também lembra de se inscrever lá no grupo do Telegram para você receber esse PDF e com certeza melhorar a sua redação, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos desse canal e nos próximos vídeos dessa playlist, e você com certeza vai se beneficiar bastante. Um abraço.